dos pastores que eu respeito, o senhor tem toda liberdade para me contradizer. Seja bem-vindo. Quem está aí pela Rádio 104 FM não está vendo ele aí, como eu estou vendo pelo Instagram. Quem está pela 104 FM, está conosco agora, pastor Júnior Trovão. Por favor, pastor. Pastor Flamarion, eu que agradeço por essa oportunidade de estar com o senhor aqui e participar dessa live tão abençoada, onde o nome do Senhor Jesus é que está sendo glorificado, e o Senhor está certíssimo no que o Senhor está falando, porque está embasado no que está escrito em Romanos, no capítulo de número 12, quando diz o texto, está aqui, ó, Romanos 12, Romanos capítulo 12 diz assim: rogo, pois, irmãos meus, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados por este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor está certo. Se o crente que se conforma com o mundo em si não é o mundo habitado, mas o que o mundo habitado pratica, que vai contra a palavra do Senhor, este povo com certeza ele está na contramão de Deus e estão indo por um caminho da qual eles querem trilhar. O caminho da porta larga é o que eu quero trilhar. O caminho da porta estreita é o que Cristo quer que eu vença, o que Cristo quer que eu trilhe. Então, as pessoas hoje, elas têm que decidir se elas são totalmente de Deus ou se elas serão totalmente do diabo. Davi disse: bendiz minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, inclusive as nossas atitudes. Pastor Júnior Trovão, acerca do coronavírus e o mundo espiritual. Eu queria que a gente dissertasse algo sobre isso. O pastor Napoleão Falcão é um mestre, né? Estou citando ele aqui porque ele falou algo muito forte sobre isso na última live que nós fizemos. Eu queria que os cristãos, nós estamos agora ao vivo na Rádio 104 FM, uma rádio que alcança mais de 500 mil pessoas para a glória de Deus. São várias cidades que nos acompanham também. Eu queria que o senhor dissertasse sobre isso, o coronavírus e o mundo espiritual, por favor. Na verdade, pastor Flamarion, Jesus, quando disse em João 10:10 que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, Jesus está usando-se a pessoa do ladrão para aludir a pessoa de Satanás, né? O diabo, ele não tem uma forma definida de matar, ele mata de diversas formas. Então as pessoas, o diabo, eu tenho certeza que ele está se aproveitando desse momento também para levar vidas de pessoas de tudo quanto é forma. Muita gente, o mundo espiritual ele já se aproveita de ocasiões, principalmente de catástrofes. O senhor quer ver uma coisa? Uma pessoa, quando perde um ente querido, ela fica muito fragilizada no seu emocional. Eu já vi pessoas que, ao ficar tão fragilizada, cria-se tanta vulnerabilidade dentro dela, que eu já tive a oportunidade de ir na casa de uma pessoa, quando ela perdeu um pai, e ter que colocar a mão na cabeça dela e repreender o espírito maligno que acabou entrando devido a tudo aquilo que ela fazia. Entrou no psicológico da pessoa, a pessoa continuava arrumando a roupa do pai, botando comida para o pai, após mesmo ele ter falecido, e continuava fazendo aquilo ali. Satanás ganhou campo naquela ocasião. Então, acabou entrando na mente daquela pessoa. O mundo espiritual em si, ele está muito aflorado. Então, Satanás acaba se utilizando do momento como esse para acaba entrando no seio das famílias com medo, trazendo pavor, trazendo pânico para dentro das famílias, e acaba se utilizando disso para que, através do pânico, através do medo, a imunidade das pessoas abaixam, e por si só elas acabam ficando suscetíveis a uma enfermidade ou até mesmo a contaminação do vírus. Tem muita gente, pastor, que não vai morrer numa hora como essa, mas já estão sequelados. Tem muitas pessoas que não vão morrer numa hora como essa, mas já estão com seus emocionais abalados. Gente, eu me lembro que eu estava passando pelas ruas, pregando em cima do caminhão,
e as pessoas gritando, o senhor pode morrer, cuidado, coloca máscara. As pessoas estão de fato sequeladas, elas não têm uma fé viva em Cristo Jesus, e se eu não tenho uma fé viva, com certeza os meus sentimentos, eu só vou lutar com aquilo que eu tenho. Certamente meus sentimentos não estarão aguçados, não estarão embasados, e o que vai acontecer? Satanás vai ganhar campo. Então é o que tem acontecido hoje numa sociedade como essa. Infelizmente, o diabo, o mundo espiritual, está ativo até mesmo na vida daqueles que se dizem crente. Muitas pessoas hoje, isso foi bom para mostrar de fato como elas estão, como essas pessoas estão, que se dizem crente. É uma tristeza que inunda meu coração, é saber que muita gente hoje acabou a máscara deles caindo, porque mostrou que a maioria ia à igreja, mas nunca foi igreja, porque é numa hora como essa que a igreja precisa ser igreja. E o mundo espiritual estar atacando como vem atacando hoje, o diabo mata de diversas formas, é nessa hora que quem é a igreja tem que se posicionar. Então, como a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 16, verso 18, Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Pastor, porta não se move, porta não sai do lugar. A porta está parada, então não é a porta que vem ao encontro da igreja. É a igreja que tem que ir ao encontro das portas. Meu Deus! Então, é a gente que tem que partir para cima. Somos nós que temos que partir para cima do inferno, porque temos armas poderosas, espirituais e poderosas em Deus para vencer essa guerra. Então, mas graças a Deus, pastor, graças a Deus, homens como o senhor, como o pastor Silas Malafaia, pastor Cláudio Duarte, que tem se posicionado, e tantos outros homens de Deus, pastor Napoleão Falcão, tantos homens de Deus que estão aí de fato na linha de frente, né, na linha de ataque, e são homens como esses que incentivam outras pessoas a se tornarem homens valorosos, mulheres valorosas na presença do Senhor. No ver Davi, pegou 300 homens desacreditados, 300 homens acabados, mas caiu na mão de um líder, trabalhou a mente deles, trabalhou a personalidade deles, trabalhou o seu caráter, as suas forças, as suas habilidades, e se transformaram em 300 guerreiros. E eu tenho certeza que são homens como o Senhor que faz com que o mundo espiritual, pelo menos da cidade da qual o Senhor é pastor, esse mundo espiritual recua. Porque eu vejo o Senhor postando nas redes sociais, a igreja orando, o pastor Jerônimo Onofre, a igreja clamando, ir na rua. Isso quer dizer que as portas do inferno estão de fato sendo atacadas nessa hora. Não é o inferno que tem que atacar a igreja, é a igreja que tem que repreender as ações do inferno, as ações de Satanás. Um dia Deus falou comigo uma verdade, pastor. Ele disse, meu servo, tu não podes tirar as almas que estão no Sheol, no inferno, num lugar de sofrimento. Mas ele disse, o que eu te dei pode impedir de outras pessoas entrarem lá. Então a igreja precisa se posicionar. O mundo espiritual das trevas está aflorado, mas a igreja também deve estar viva, cheia do Espírito Santo para fazer a diferença num momento como esse. E é importante nós falarmos para quem nos ouve, pastor Júnior, que se posiciona, porque nós tomamos pedrada. Eu aqui em Governador Valadares, porque eu estou debaixo das autoridades, mas não mandou fechar a igreja em momento nenhum. Só não poderia ter, não pode ter aglomeração. Igreja aberta todo dia. Uma escala de pastores todo dia, de 8 da manhã às 9 da noite. Atendendo, orando, tomando as precauções, fazendo as nossas reuniões com poucas pessoas. Aumentei o número de cultos. Por exemplo, domingo eu estou fazendo 7 a 10 cultos. Na Santa Ceia nós fizemos 10 reuniões de 45 minutos cada. E eu fui apedrejado, porque alguns, até líderes, disseram, mas o povo tem que ficar em casa, o povo tem que ficar em casa. Aí eu perguntei para o líder assim, tá bom, o povo tem que ficar em casa, mas por que o senhor está indo no supermercado que está lotado? O povo tem que ficar em casa. Mas por que tem gente da sua igreja que está indo para ficar na fila dos bancos que estão lotados? O povo tem que ficar em casa. Mas por que tem gente que, infelizmente, estão entrando nos ônibus lotados?
Então, querido, você está agindo como um apresentador de televisão de uma emissora que ficou dizendo assim, ó, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Mas ele saiu para fazer caminhada. Enquanto estava fazendo caminhada, ele foi interpelado por uma pessoa e ele foi e disse assim, não, mas eu posso fazer caminhada porque eu não sou do grupo de risco. Então, por que ele não informa a verdade? Tipo assim, qual que é a verdade? Quem não é grupo de risco, saia, tome todas as precauções, mas você sai e segue a vida. Fique em casa, quem é grupo de risco, quem tem as comorbidades. Então, o que nós vemos? Tem muita gente que fala uma coisa, mas vive outra. A mídia não pode ser terrorista. A mídia tem que ser informativa. A mídia é um canal fantástico de informar. Isso é bíblico. 10 homens tocaram terror em 2 milhões de pessoas. Fez Moisés chorar a madrugada inteira. Fez o povo ficar com medo de chegar em Canaã. Até que 2 homens, que é Josué e Caleb, parece que eu vejo eles gritando, eia! Em outras palavras, não dê ouvido para esses 10. Não dê ouvido, porque realmente tem um problema. Realmente, Canaã tem gigante, mas nós vamos devorar o gigante como pão na nossa boca. Aleluia. Não estamos aqui para esconder, não estamos aqui para dizer que não tem coronavírus, não estamos aqui para dizer que não tem pandemia. Tem, mas nós vamos vencer em Deus. Então é importante os homens de Deus se posicionar. E quando alguém vier afrontar, você tem que mostrar dentro da Bíblia e mostrar dentro da verdade, porque a nossa cidadania divina não anula a nossa cidadania terrena. Alguém me perguntou, que dia que vai acabar esse coronavírus, pastor? Eu disse a seguinte coisa, eu não estou tão preocupado com o coronavírus, porque o coronavírus, as providências estão sendo tomadas. Está tudo andando de uma forma muito boa. As orientações do que deve fazer, o que não deve fazer. Todo mundo já está ciente. Então, o problema não é coronavírus. O problema não é porque mata por dia no Brasil, de problema no pulmão, 480 pessoas. Todo dia morre porque fumou. Isso, no mês, dá 12 mil pessoas. Isso, no ano, dá mais de 100 mil pessoas. Morre todo dia de câncer no Brasil, 1.157 pessoas. Todo dia. Por mês, 30 mil. Por ano, quantas milhares de pessoas? Então, isso não é dado da minha cabeça. Você vai no INCA, acessa aí, INCA, Instituto Nacional do Câncer, que você vai ver. Então, também de coronavírus está morrendo. Infelizmente, era bom se não morresse ninguém. Mas é uma doença que mata. Porém, assim como várias outras matam. Então, o que é o problema que eu percebo hoje? É que muitas pessoas, elas pegam uma enfermidade que mata, que infelizmente ela é letal, mas não é tanto quanto as outras, que convive. O mundo não parou por causa do câncer. O mundo não parou por causa do problema no pulmão. O mundo sempre caminhou. Então, o problema hoje nosso não é coronavírus. Tudo está indo de forma sábia. O novo ministro da Saúde, olha que coisa, o cara está comandando de uma forma inteligente, sem querer aparecer, sem querer colocar terror na população, está trabalhando de uma forma mais silenciosa, só dá os boletins diários, não fica dando aquele monte de entrevista doida, só para repórter colocar a casca de banana para ele cair. Um cara inteligente. Porém, o problema não é o coronavírus. O problema, sabe o que é? Quando é que vai acabar isso? É quando a mídia, que muitos dela vive de ibope e vive só de notícia catastrófica, se ligar. É quando, infelizmente, em muitas cidades, não são todas, porque tem pastor que é corrupto, como tem pastor que é honesto. Tem padre que é corrupto, como tem padre que é honesto. Tem empresário que é corrupto, como tem empresário que é honesto. E tem político que é corrupto, como tem político que é honesto. Mas, quando uma cidade é colocada para comprar qualquer coisa pela prefeitura, se tem uma licitação, vai comprar 10 mil livros. Tem licitação, tem fiscalização e se compra as coisas. Só que quando a prefeitura coloca estado de calamidade, vem verba do governo federal e muitas das licitações acabou.
fiscalização não é do mesmo jeito. Então, quando é que vai acabar o coronavírus? Quando é que os prefeitos vão tirar o estado de calamidade pública? Quando é que a mídia vai parar de tocar terror? Porque quanto mais a mídia fala fique em casa, mais pessoas estando em casa assistindo televisão o dia inteiro, o Ibope está subindo, eles vendem mais comerciais. Então, o problema hoje não é tanto o coronavírus está bem organizado, o coronavírus, as coisas estão fluindo, já tem vários hospitais de campanha pronto. Eu quero profetizar que muitos deles vai ficar vazio, não vai ter ninguém para ser internado nele. Então, nosso problema hoje não é tanto o coronavírus, mas essa questão política e essa questão midiática. Agora, a nossa resposta tem que ser em outubro, porque a nossa cidadania terrena não anula a nossa cidadania divina. Eu sou cidadão do céu, mas sou cidadão da terra. Como cidadão do céu, eu vou morar na Nova Jerusalém, mas como cidadão da terra, eu tenho que votar. Ah, pastor, mas política não tem nada a ver com a igreja, política não tem nada a ver com cidadania. Não tem, não? Então, se alguém te mandar embora do seu trabalho, você não vai requerer o seu direito, não, porque isso é cidadania terrena. Ah, então quer dizer que se alguém for te injustiçar, você não vai querer o seu direito de justiça? Isso é cidadania terrena. Então eu queria que o senhor falasse um pouco, pastor, sobre a cidadania divina e a cidadania terrena neste momento. A minha cidadania divina, ela está associada à minha missão, da qual foi entregue por Deus para mim, para o Senhor, pregar o Evangelho, mostrar o caminho da salvação ao perdido, chamar a humanidade ao arrependimento e levar uma vida santa, uma vida de obediência, uma vida na presença de Deus. Isso está condicionado à minha cidadania celestial, a minha cidadania divina. Mas, por enquanto, a cidadania divina está em mim, mas eu ainda vivo na terra. E como ser social que sou, como cidadão que sou, que como, visto, pago meus impostos. E como D.L. Moody, pastor, ele falou uma verdade extraordinária. Ele disse, enquanto nós acreditarmos que política e religião não se misturam, os maus estarão no poder e os falsos profetas estarão no púlpito. Então, essa linha de pensamentos que muito tem, que cauterizou, é isso que a gente tem que entender, uma verdade extraordinária. Não é a política que é ruim. São os que fazem a política que tornam a política ruim. Alguém fala assim, Brasília é um lugar de corrupção. Não, Brasília é Brasília. Foram as pessoas que com o coração corrupto chegaram lá, o coração já era corrupto, então o lugar que eles corromperam apenas proliferou aquilo que já existia no coração dele. Não é o lugar que muda a pessoa. Porque existem pessoas que estão lá, por exemplo, o Tiririca pode falar o que quiser dele, mas é um camarada que você não vê falando da corrupção, não se corrompeu, não quis se corromper, porque não está ligado apenas à fé, está ligado ao caráter da pessoa. Se ela tem um caráter forte, se ela tem uma personalidade forte, ela não vai se corromper. Você quer ver um homem chamado Daniel, um menino, chegou na Babilônia com 16 anos, e o texto vai dizendo, no capítulo 16, verso 8, que Daniel assenta no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, nem beber do vinho que ele servia. É uma decisão nossa. Ele passou por 4 impérios e não se corrompeu, por Nabucodonosor, por Beltzazar, por Dário, por Ciro, e não se corrompeu. Ele não se corrompeu, permaneceu fiel na presença de Deus. Então, não é o lugar que me corrompe, é um coração corrompido que já vai para o lugar. Então, a minha cidadania é justamente por causa disso que a gente precisa entender que, como cidadão, a gente tem que dar uma resposta. Por quê? Olha quem é que está privando a gente, pastor. Olha quem é que está privando a gente de poder cultuar, de poder... o nosso direito de ir e vir são as autoridades que nós colocamos lá como cidadão com o nosso voto. São eles que são constituídos por Deus, mas com os nossos votos, eles se elegeram, chegaram ao poder. Então, são homens. O senhor quer ver uma coisa? Se o senhor quiser fazer hoje um evento aí na praça da sua cidade, o senhor consegue fazer sem autorização do prefeito? Não. O senhor não consegue. Então, como eu acabei de falar agora, as pessoas são leigas, elas se tornam leigas demais e por isso o povo perece porque lhe falta conhecimento. Hoje a minha mentalidade é totalmente diferente. Quanto mais pessoas de um bom caráter, lembrando, pastor, eu não posso ser leviano.
eu tenho que citar a Bíblia conforme a Bíblia me ensina. Provérbios 29, 2, o texto diz assim: quando um justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Eu não posso ser leviano e aplicar esse texto a quem é crente apenas. Não. O texto de Provérbios 29, 2 fala de alguém que pratica o governo com justiça, com alguém que é justo na forma de governar. É isso que o texto está dizendo. Aí já independe dele servir a Deus ou não. Porque se você for parar para entender a mente de Deus, fica difícil. Deus chamou Ciro de ungido. Antes dele ter nascido, Deus já chamou Ciro de ser ungido. Então, a forma que Deus age, como Deus governa através de quem, está no comando dele. Então, a Bíblia está dizendo que, embora independente do governante, se ele seja crente ou não, mas se ele é justo na sua forma de governar, esse sim, o povo vai se alegrar com ele. Então, mas em contrapartida, na minha opinião hoje, a gente tem que ser mais racional, a gente tem que deixar de ser menos emotivo, porque a gente fala da corrupção que está em Brasília, mas quando um político chega na porta de muita gente dizendo: toma aqui um carro um caminhão de areia, um caminhão de pedra, toma aí 10 sacos de cimento para fazer sua parede, para fazer sua obra, as pessoas já começam a se corromper por aí. É eles mesmo que corrompem os próprios políticos. Então já dá para se ver o caráter desse político, oferecendo alguma coisa em troca para receber um voto. Então já sabe o que ele vai ser lá em cima. Mas as pessoas aqui embaixo já são corruptas. Então numa hora como essa, devemos ter um olhar crítico, devemos ouvir tudo, mas ter um olhar crítico, saber quem são, conhecer de perto um pouco da estrutura, da história da pessoa que quer ser político, pela qual vai governar sobre nós. Então a gente tem que ser sábio, inteligente, racional e saber que esses homens que estão lá em cima interferem direto na nossa vida aqui embaixo. Você quer ver isso? Abaixar um decreto dizendo: nenhuma igreja pode abrir. E quem disse isso foi os políticos que a gente colocou lá. Mas se tivesse gente, que nós como igreja, que já somos 70 milhões no Brasil, se fosse gente da nossa fé, que professasse principalmente a nossa fé, eu garanto que a história de governador Valadares seria diferente, a história do Rio de Janeiro seria diferente, a história de São Paulo seria diferente. Está aí, essa pandemia não veio para mostrar apenas o lado espiritual da igreja, como a igreja está, para medir o termômetro da igreja, mas veio para mostrar para a gente quem é que a gente está colocando, quem é que a gente colocou para governar sobre nós, como pode interferir na nossa vida cotidiana. E um grande exemplo para ser tirado agora: as eleições estão vindo aí do final do ano e de 2022. Vamos aproveitar, sermos o cidadão, mas sermos o cidadão inteligente e colocar a gente inteligente lá para governar sobre nós. Maravilha, nós estamos aqui, quem está na Rádio 104 FM não pode nos ver, mas nós estamos com o pastor Júnior Trovão, ao vivo, para abençoar a sua vida. Pastor Júnior, agora mudando um pouco de assunto, muita gente pergunta e mandou até mensagem falando assim: pede para o pastor Júnior dar um pouquinho do testemunho dele, como é que ele se converteu, como é que foi essa introdução na vida dele com Jesus. Por favor, pastor Júnior. Pastor, eu sou de família cristã, e cresci num berço evangélico, né? Nasci no berço evangélico. Meus pais servem a Deus há mais de 55 anos, no total eles servem a Deus há 65 anos, mas na igreja que eles estão até hoje, que é a igreja que eu congrego, eles servem a Deus há 55 anos sem sair da sede. Eu não passei a dificuldade de falar assim: eu passei fome. Quando eu entrei para a vida errada, eu não entrei. Isso aí até eu conversei com um sociólogo uma vez, um professor de sociologia, porque eles dizem que o meio em que você vive influencia o seu estilo de vida. E eu provei para ele que não é bem assim, isso não é uma regra, né? Eu não passei fome, a área que eu vivia tinha os crimes, tinha algumas coisas assim, mas aquilo não me influenciou. Eu apenas, com meus 13 anos de idade, senti desejo de conhecer o mundo e foi o que eu fiz. Fui conhecendo pouco a pouco, me afastei do evangelho. Com 14 anos já conheci as drogas, já conheci bebidas, já comecei a beber, já comecei a fumar cigarro, porque parece que o filho de crente, ele tem o maior desejo de se desprender, principalmente da minha época, que as pessoas conheciam: não, aquilo ali é filho do pastor, aquilo ali é filho daquela irmã, isso é filho do crente. Então, quando saí, me desviei do evangelho,
eu queria me desfazer daquela imagem. Então parece que é incrível quando a gente é filho de crente, a gente parece que é o que mais apronta. Eu era uma das pessoas que mais aprontava, porque eu queria tirar aquela imagem de crente, mas foi algo que de repente eu precisei viver, embora não precisava viver. Eu não tive justificativa para fazer aquilo. Na verdade, eu fui sendo induzido pelos prazeres do mundo, pelas ofertas que o mundo me oferecia. E eu me lembro que a primeira vez que eu bebi muito, eu estava muito bêbado, e um rapaz falou assim: cheira cocaína, cheira isso aqui, se você cheirar você vai ficar bom. E eu me lembro que eu usei a cocaína, e na hora que eu cheirei a cocaína, o efeito do álcool cortou na hora. Então eu passei a usar a cocaína como um antídoto para combater o álcool quando eu estivesse ébrio. Então a partir dali o diabo começou a me iludir, eu comecei a usar muita cocaína e depois já comecei a gostar. E chegou ao ponto da minha vida de eu cheirar de 7 a 8 gramas de cocaína sozinho. E eu me lembro que quando eu estava com o nariz sangrando, eu me lembro quando estava perto de me dar uma overdose, eu sempre cantava um hino do J. Neto que dizia: quebra minha vida, faça-me de novo. É tudo o que eu preciso para ser um vaso novo. Eu sempre pedi a Deus. E eu me lembro como os princípios estavam dentro de mim. É interessante quando a Bíblia diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar. Aleluia. E ao crescer não se desviará dele. Os meus pés se resvalaram, mas os princípios me perseguiam. Os princípios de Deus estavam dentro de mim. Pastor, você pode escutar o que eu vou lhe falar. Não há ninguém que conheça a Deus que esqueça de Deus. Não há ninguém que tenha experimentado esta graça que se esqueça dela. Aleluia. Ela vai com ele por onde ele estiver. Eu estava no baile, mas eu não esquecia de Deus. Eu estava na favela, mas eu não esquecia de Deus. Eu não queria que ninguém falasse mal do evangelho perto de mim. Eu não queria que ninguém criticasse Deus perto de mim. Eu repreendia as pessoas. Então, um certo temor ainda estava arraigado na minha alma. E eu me lembro que três dias antes de eu ir para a favela, minha mãe me parou na sexta-feira, aliás, no dia que eu estava indo para a favela. Não, eu não ia para a favela nesse dia, mas eu ia sair para farra. E eu estava com um revólver na cintura que eu ia fazer 15 dias antes. Eu estava já planejando fazer um assalto e minha mãe falou assim: meu filho, eu estava orando por você e Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão para que eu não pedisse misericórdia mais pela tua vida. Eu arregalei o olho. Eu disse: por quê? Ela disse: porque Deus vai tratar com você pessoalmente. Eu sempre limpava aquele revólver, eu sempre cuidava das balas para que não ficasse velha. Eu sempre tive um cuidado, e o revólver que eu andava, ele não falhava. E eu sabia que aquela arma não falhava, era um Magnum 357, ele não falha. Mas quando Deus quer pegar o homem, não tem jeito. E no assalto que a gente foi fazer, quando eu fui efetuar os disparos, 2 vezes que eu disparei, o revólver falhou. E quando falhou, eu fui tomando tiro, um atrás do outro, tomei 3 tiros. E na hora que eu fui correr, que eu ia tomar mais um tiro, eu apertei, virei para trás e o revólver disparou. Parece que foi um meio de impedir daquele homem terminar, de repente tentar executar a minha vida do que ele queria fazer. E eu corri, e na hora, quando eu estava sangrando, o meu revólver não podia fazer mais nada. E eu me lembro que eu correndo, olhando para o céu, para aquele céu estrelado, eu disse: Deus, não deixa eu morrer, porque se tu não deixar eu morrer, eu voltarei para a tua presença e te servirei. Aleluia. Enquanto eu viver, eu vou te servir. Pastor, eu tomei tiro 9 horas da noite. Eu olhei no relógio, era 9 horas da noite a hora que eu tomei tiro. Eu vim em casa, consegui entrar num ônibus, pedi ao motorista para me levar, tive que usar da força, mostrar a arma, porque ele não queria me levar. Eu falei: me leva até o bairro, não para ninguém. E ele me levou até o bairro onde eu morava. Eu atravessei a cancela, joguei a arma dentro do mato, fui em casa. E quando eu cheguei em casa, eu bati na porta e minha mãe minha mãe me atendeu. E quando ela viu, eu estava com a camisa verde, um blusão verde por cima, e a camisa branca e a calça branca. E quando ela viu tudo ensanguentado, ela disse: meu filho, o que foi isso? Eu falei: eu estou baleado, mãe. Houve uma troca de tiro. E ela falou assim: eu já sabia que isso ia acontecer. Deus
já havia falado comigo que isso ia acontecer. E ela falou, mas fique em paz que Deus está no controle de tudo. Quando eu levantei a camisa, ela falou, tira a camisa. Eu não conseguia porque eu estava com a mão baleada também, tem a marca aqui até hoje. A minha mão estava atrofiada do tiro que pegou no meu nervo e eu não conseguia levantar a camisa. E quando meu pai levantou a camisa, eu me lembro que eu estava com um buraco muito grande do meu lado esquerdo. A carne estava esponjosa. E quando eu vi que eu estava perdendo muito sangue, ela falou para o meu pai desse jeito, coloca uma roupa no nosso filho, leva ele para o hospital, porque Deus vai fazer a obra. E eu sabia que eu ia morrer. E quando eu estava descendo o terceiro degrau da escada da casa da minha mãe, eu olhei para trás em tom de despedida dela, eu disse, mãe, fica com Deus. E ela falou para mim assim, meu filho, fique em paz. Fique em paz, porque a sua mãe vai para dentro daquele quarto agora. E a sua mãe vai orar pela sua vida. Aleluia. Enquanto você vai sair daqui com vida, a sua mãe vai para dentro daquele quarto. Porque da mesma maneira que eu estou te vendo com vida, você vai voltar daquele hospital por uma razão. Porque Aleluia. Você é a promessa de Deus para a vida da sua Aleluia. mãe. Eu tomei tiro 9 horas da noite, perdi sangue até 3 da manhã e Deus não deixou eu morrer. Na operação era para me ter morrido porque se perde mais sangue e Deus não deixou eu morrer. 4 dias depois eu estava dentro de casa e minha mãe disse para mim, eu não falei que você ia voltar. Deus disse para mim que você é a promessa de Deus para a vida da sua mãe. 22 anos depois, eu estou nessa live salvo, cheio do Espírito Santo e dizendo Aleluia. Que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la. Então, pastor Flamarião, nunca deixe de orar, quem está nos ouvindo agora, nunca deixe de orar pelo seu filho, não deixe de orar pelo seu marido, pela sua esposa, por pior que eles apareçam ser. Há uma alma que precisa de Jesus, Aleluia. Há uma alma que está carente de Jesus. A minha mãe é Camanagacheia. Deixa eu te dizer uma verdade aqui, a minha mãe não conseguia me impedir de ir à favela. A minha mãe era de idade, ela nunca me impediu de ir para a favela, porque eu sempre dizia, eu estou indo, ela não conseguia me impedir, mesmo com ela pedindo para eu não ir, ela não me impedia, mas ela tomou a atitude mais correta, ela foi para o joelho e disse a Deus, impeça meu filho, se você não consegue impedir seu marido, seu filho de beber, de cheirar, de se prostituir, eu conheço um Deus que é poderoso para impedir as ações de Satanás na vida dele. Se você não consegue fazer, eu conheço um Deus que pode realizar essa obra na sua vida e na vida dele. Então não deixe de orar, não deixe de clamar. Clame ao Senhor, porque Ele vai atender o seu clamor. Clamei ao Senhor e Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Jeremias disse, clama a mim. Sabe o que quer dizer clamar? Não é entrar no quarto e fechar a porta, porque quando eu oro, eu aguento conter dentro de mim o que eu sinto, mas a palavra clamar quer dizer gritar. Gritar é colocar para fora quando não consegue mais se guardar o que tem aqui dentro. Então abre a tua boca, não importa se Satanás vai ouvir, maior não é o diabo que te ouve, maior é o Deus a quem tu está clamando, que quando a palavra dele diz, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, não tem diabo, não tem obra de feitiçaria, não tem crack, não tem cocaína, não tem nada, operando ele, quem impedirá? Então clame, porque acredite, clame. Uma hora Deus ouviu minha mãe e respondeu ela, enquanto minha mãe orou 7 anos por mim, 7 anos Deus ouvindo, mas o dia que Deus respondeu, ele disse para minha mãe, eu vou tratar com teu filho pessoalmente, e se não fosse aquele tratamento, eu estava no inferno, mas para a glória de Deus, Deus me tratou, e eu estou pregando nessa rádio, nessa live para vocês, e dizendo que Ele é fiel e cumpre o que promete. Que coisa maravilhosa, a Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor, que transformação de vida. Agora, pastor Júnior, nós só temos aqui mais 7 minutinhos. Como é que foi a sua chamada para o ministério? Depois desse retorno para Jesus, desse fenômeno que Deus fez.
Como foi a sua chamada para se tornar um pregador do evangelho? Pastor Flamarion, eu na verdade, eu não posso responder por todos, porque eu não sei se todos têm essa experiência, mas eu tive a experiência do primeiro amor, e eu me lembro que no meu batismo, quando eu fui imergido na água, que eu levantei, eu queria sair correndo, eu queria gritar, eu me sentia de fato nas nuvens, eu me sentia uma outra criatura. Literalmente aquele velho homem morreu no batismo, porque a morte e a ressurreição que se fala do batismo, né? O arrependimento de pecados, a velha criatura morre e a nova ressuscita. E eu, com um ano de crente, eu já estava dentro do seminário, e durante 4 anos eu li a Bíblia ininterruptamente, mesmo eu trabalhando na forma secular, eu li a Bíblia durante 4 anos sem parar, 6 horas por dia. Não era direto, eu li 1 hora, lia na hora do almoço, na empresa, eu comia rapidinho e começava a ler a Bíblia. Dentro do trem eu lia a Bíblia, dentro do ônibus eu lia a Bíblia, dentro de casa eu lia a Bíblia. Então, às vezes, minha esposa tinha que pedir para parar, porque eu ficava tão fissurado na leitura da palavra que eu não conseguia parar de ler. Então, era 6 horas, até mais, eu lia, e com 4 anos de crente eu já estava formado, já tinha meu bacharelado em teologia. Não fiz o bacharelado com o reconhecimento do MEC, né? Porque ainda falta convalidá-lo, mas eu tenho um bacharelado a nível de conhecimento, tenho meu certificado de bacharel em teologia. Com 4 anos e com 2 anos de crente eu já pregava, pastor. Meu Deus. Você lembra da primeira mensagem? Eu estou não sentido mensagem em casa ou individual, mas numa igreja. Você lembra como é que foi ou não? Pastor, a primeira mensagem que eu preguei foi o Salmo 142, verso 7. Davi disse: tira a minha alma da prisão. Eu preguei sobre isso. Salmo 142, verso 7. Tira a minha alma da prisão. Eu preguei sobre essa primeira parte do verso. E eu falei, naquele momento eu já pregava, porque era algo que estava dentro de mim. E eu disse que a maior prisão não era Bangu 1, não era Bangu 2, não era Bangu 3. Oh, glória! A pior prisão não era a que prendia o corpo, mas a que prendia a minha alma. Então, o próprio Davi se sentiu, ele falou sobre isso, né? Ele está dizendo, ele estava livre, mas mesmo ele livre, sendo quem ele era, ele disse: tira a minha alma da prisão, porque a pior prisão não é a que aprisiona o corpo, mas é a que aprisiona a alma do ser humano. Então, foi essa a minha primeira mensagem. E dali para lá, eu me lembro, pastor, que eu, sem ser batizado ainda, porque demorou 1 ano para me ser batizado, eu, sem ser batizado ainda, eu preguei na igreja. Aí era aquela fase, né? Eu gaguejava, né? Porque as pessoas acham que quando Deus dá o dom da palavra para alguém, acho que ele vai ser fluente, acho que na hora que Deus já deu o dom, ele já vai estar fluente pregando. Não, o dom é um exercício. Paulo disse para Timóteo: exercita o dom que é em você. Eu não pregava como eu prego hoje. Às vezes eu tinha dificuldade de concluir o pensamento, às vezes falhava, e eu não conseguia concluir, eu engasgava, mas eu sempre procurando, falei, mas na outra vez eu vou ser melhor. É igual uma profissão, quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, só lembrando as pessoas aí que têm o dom, que às vezes está dizendo: mas Deus falou que eu tenho o dom da palavra e eu não estou pregando direito. Não, é um exercício, continua praticando, que melhor você vai ficar. Agora, quando é que, para a glória de Deus, e quem está nos ouvindo pela rádio vai entender essa minha linguagem, quando é que você se tornou essa pessoa conhecida no Brasil todo? Eu não vou dizer famoso, porque é até bom, deixa eu dar uma palavra para quem nos ouve. A Bíblia fala que Davi tinha uma boa fama. Boa fama é a pessoa que é famosa. Então, eu não estou falando de estrela, não estou falando de artista, não estou falando de ser idolatrado, mas é importante o povo de Deus entender que não tem nada demais a pessoa ter uma boa fama, a pessoa ser famosa, é a coisa mais normal do mundo. Isso não é pecado, não é idolatria. Eu não posso adorar o pastor Júnior Trovão, mas eu posso admirar, eu posso honrar, eu posso reconhecer quem ele é, eu posso ver Deus na vida dele, e eu posso entender que ele é uma pessoa também de uma boa fama e que é famosa. Então, quando é que chegou essa boa fama que o seu nome correu nos 4 cantos do Brasil? Pastor, chegou em 2014, naquela mensagem que eu preguei no templo de Sinop, que eu falei: pode dar glória a Deus, xingar em casa? Pode
pode ter duas mulheres, a de casado e amante, pode tomar uma cervejinha, tomar uma Santa Ceia, pode. A única coisa que você não vai poder é ouvir o som da última trombeta. Então, essa mensagem... Ai, que coisa... Eu não ouvi, não. Só uma pincelada de 5 minutos dessa mensagem. É para nós encerrar essa live. Por favor, já fiquei arrepiado aqui. Por favor... Foi essa mensagem que eu preguei sobre o rico e o Lázaro, e eu disse que as pessoas podem fazer tudo. Paulo disse, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer todas as coisas por vontade própria, mas por eu ser um servo de Deus tem que haver limitações, porque nem tudo me convém. Então eu entrei dentro desse mérito e eu falei sobre o atual momento, porque existem pessoas que dizem, ninguém me manda, eu faço o que eu quero. O próprio Salomão disse isso, que goza a tua juventude com a menina da tua mocidade. Faz o que você quiser, mas saiba que Deus te trará juízo em tudo quanto tu for realizar. Então as pessoas podem fazer o que quiser, estando na igreja, ela leva a vida que ela quiser, ela pode beber, ela pode fumar, ela pode dar glória a Deus e continuar xingando palavrão, ela pode tomar Santa Ceia e tomar uma cervejinha, ela pode fumar um cigarrinho em casa quando está nervosa, ela pode ter 2 maridos, ela pode ter 4, ele pode ter 4 mulheres, ele pode ter o que ele quiser, ele pode fazer tudo. A única coisa que ele não vai poder é ouvir o som da última trombeta quando ela soar, porque a igreja até entra gente profana sem o pastor saber, mas no céu não entra não. Então não confunda entrar na igreja com entrar no céu. Na igreja muita gente entra, no céu só os escolhidos. Então eu preguei, foi a partir daí que eu preguei essa mensagem. Eu me lembro que o pastor falou para mim assim, pastor, eu posso cortar um trechinho dessa mensagem e colocar no YouTube? Falei, pode. Então Deus pegou aquele trechinho para rodar o mundo inteiro. Essa mensagem, ela tem mais de 15 milhões de acessos já. Pelo menos a última vez que eu vi no Facebook, ela estava com mais de 15 milhões de pessoas que já assistiram. Tinha para mais de 50 mil compartilhamentos. Gente do mundo, boa parte do mundo ouviu essa mensagem. Então foi a partir dali que Deus soprou meu nome para a nação brasileira aí. E graças a Deus, Deus soprou, mas sabia que eu estava preparado para esse momento, porque embora eu sei quem eu sou, eu sei aonde Deus me colocou, eu sei para onde eu estou indo. Mas nada disso, pastor, mexe com o meu coração. Para mim, eu continuo sendo aquele mesmo Júnior, desde o princípio, né? Não, nada subiu na minha mente e graças a Deus nem vai subir. Hoje, eu sei, olhando para mim, embora Deus me conheça melhor do que eu mesmo, hoje eu sei que aonde Deus me colocar, eu vou estar preparado para representá-lo e fazer a vontade dele. Louvado seja Deus. Pastor Júnior, nós vamos estar realizando uma oração agora, abençoando todos que estão nos acompanhando, né? Abençoando a casa, abençoando a família. Eu queria que o senhor fizesse essa oração neste momento, no nome de Jesus. Faz essa oração abençoando os ouvintes da rádio também, por favor. Qual é o nome da rádio, pastor? Rádio 104 FM. Amém. Senhor, todos os ouvintes da 104 FM, Senhor. Ó Deus, todos aqueles que estão conosco nessa live, cada um com problema, cada um com uma dificuldade, outros enfermos, outros precisando de um socorro, outros precisando de uma cura. Senhor, Tu é Deus para todos eles e Tu tem poder para resolver qualquer tipo de problema. Senhor, tem muitos aqui que estão pedindo, renova minhas forças. Tem muitos aqui que estão pedindo, me coloca de pé. Muitos aqui que estão pedindo, cura minha alma. Sim, me livra dessa depressão. Me livra dessa dor, dessa amargura. Senhor, e Tu vai visitá-los agora. Gente que está enferma, Senhor, no corpo. Gente que está debilitada. Gente que está precisando de um socorro. E eu lhe peço que o Senhor possa visitá-los agora. Que o Senhor possa trazer a providência para o aflito. Que o Senhor possa trazer a cura para o enfermo. Que o Senhor possa trazer, meu Senhor, a cura da alma para esta moça que está depressiva, para este homem. E nós damos uma ordem da autoridade do nome de Jesus. Não haverá morte. Não haverá suicídio. Sim, Deus. Não haverá, Senhor, morte no seio dessa família. Sim, se Deus. tiver alguém, ó Deus, que já
tenha, ó Deus amado, pego o coronavírus, Sim, foi Deus. infectado, nós repreendemos agora na autoridade do Jesus. teu nome, Senhor, que o Senhor repreenda agora do corpo desta pessoa esse vírus maldito, em nome do Senhor Nome de Jesus, Jesus. juntamente com essas enfermidades, não só esse vírus, mas, ó Deus, todas as enfermidades no corpo daquele que estamos ouvindo agora sejam amaldiçoadas, e antes que essa enfermidade mate a vida desse ouvinte, que o Senhor mate essa enfermidade agora. Senhor, traz a providência a esse armário que já não tem mais o alimento, traz o sustento para esse pai de família, traz, meu Senhor, o alimento para essa mãe que está pensando o que seu filho vai comer. Entra com a tua mão poderosa e socorre eles agora. Envia o teu corvo, como tu enviaste a Elias. Socorre teus filhos agora. Sim, nesta Deus. tarde, em nome do Senhor Jesus. Abençoe pastor Flamarion, sua família, a igreja do Amém. Evangelho Quadrangular, todos os ouvintes. Guarda teu Sim, meu filho. Deus. Livra, Senhor, dessa enfermidade. Livra, Amém. Senhor, desse vírus, na autoridade do teu nome. Abençoe teu ungido e toda a sua casa. Amém. E todos os ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Júnior. 59 minutos, nós vamos encerrar aqui agora. Um abraço aos ouvintes da Rádio 104. Só falar